Enfrentou sozinha ondas enormes no mar. A sua bravura e êxito conferiram-lhe o estatuto de heroína. Agora, aposentada da vela, continua a não fugir a um desafio. Seja bem-vinda ao Global Conversation aqui na ilha de Wight, na Inglaterra. Estou acompanhada por Ellen MacArthur, uma lenda viva do mundo da vela. Ellen, muito obrigada por estar connosco. Abandonou a vela e agora está a defender a causa da economia circular, ou seja, a tentar encontrar uma mudança sistémica no modo como a economia global funciona, com o objetivo de gerir melhor os nossos recursos. O que a fez pensar que seria capaz de fazer isso, de que poderia ser um fator de mudança? Para começar, eu não tinha ideia das qualidades que eram necessárias e, na verdade, quando diz que eu abandonei a vela, não sinto isso. Na verdade, não sinto que tenha abandonado. Mas foi no auge da sua carreira. Eu tinha acabado de bater o recorde mundial, o que de alguma forma foi o impulso para o que faço hoje. Sem que procurasse isso, pensei que era fundamental. Quando se navega pelo mundo, leva-se tudo o que se precisa no barco. Se vai para o mar por 3 meses, tem de reunir tudo antes de partir, pois não se pode parar e comprar mais combustível ou comida. Assim é necessário gerir tudo o que temos no barco, até à última gota de combustível, até ao último pacote de comida. Aí percebemos o real significado de finito, pois aquilo que se tem é tudo o que se tem e não existe mais nada. Quando saí do barco na meta, percebi que a nossa economia não era muito diferente. A nossa economia global está totalmente dependente de recursos finitos e a nossa solução é a eficiência. A solução é ter mais cuidado com o uso de recursos. Mas quando se começa a ver evolução, quando se começa a verificar o impacto económico de longo prazo, perguntamos, é a solução? Para mim não era a solução. Dê-me um exemplo de como seria viver a vida com base nos princípios da economia circular. A economia circular relaciona-se mais com uma mudança no sistema do que com uma mudança individual do comportamento. A economia circular é olhar para o nosso atual modelo económico como sendo linear. Por exemplo, apanhamos algo do chão e fazemos alguma coisa com isso. Só no fim deitamos fora e tiramos o que podemos, reciclamos o que podemos. Com a economia circular, projetamos logo no início a desmontagem, o reaproveitamento. Projeta-se como é que um produto pode incluir-se num fluxo. Pode ser partes do carro ou o próprio carro. Dê-me um exemplo da vida cotidiana. No cotidiano, com uma máquina de lavar, provavelmente iria pagar para lavar em vez de comprar a máquina, pois se analisarmos o que pagamos, pagamos impostos quando a compramos, quando a deitamos fora, por isso temos de pagar 2 impostos. Compramos todos os materiais, o metal, os polímeros que compõem a máquina. Quando a compramos, ela não está feita para durar para sempre, pois é assim que o modelo económico funciona. Pois no modelo linear é importante ter lucro. Assim, em teoria, é bom que as coisas se estraguem, pois assim vende-se mais, criando-se postos de trabalho e fazem-se mais máquinas. Teve as grandes empresas contra si. Quando olhámos para a economia, quando fomos ter com os nossos parceiros globais iniciais e criámos a fundação, foi com a ideia de que se pudermos planificar o uso dos materiais técnicos e biológicos, podemos criar uma economia regenerativa, regeneradora. O que é isso? Significa que se fabricarmos para a desmontagem, projetamos a reciclagem. Cria-se um produto técnico que contém metais, plásticos, polímeros. Assim, não só os materiais podem ser recuperados, como o próprio produto também. Pode ser revendido, refeito, restaurado, decomposto, obtendo o máximo valor possível, que é o produto voltar para o sistema. Cada relatório económico que vimos até agora, e nós questionámos-los antes, pois não conhecíamos a economia, trouxe um benefício económico para a economia circular. Como é que funciona a nível internacional? Posso entender como funciona a nível nacional, mas a nível internacional, quando lidamos com exportações massivas da China, como é que se aplica isso? Por exemplo, a reciclagem dos motores da Renault, que é uma empresa internacional. Da Europa, que é ainda internacional, não é intercontinental no momento, mas eles ainda têm operações internacionais. Eles recolhem motores, caixas de mudanças e bombas de combustível de toda a rede Renault na Europa e enviam-nas para uma fábrica nos arredores de Paris, onde são reciclados. Eles desmontam-nos, limpam-nos ultrassonicamente e depois voltam a montá-los com peças recicladas, outras novas, e saem com o motor com a mesma garantia de um motor novo, mais barato do que o novo. E a Renault tem mais lucro assim do que com o motor novo. Na verdade, essa é a fábrica da Renault mais rentável do mundo. Isso prova que podemos mudar o sistema e podemos fazer isso numa base internacional, beneficiando utilizadores e fabricantes. Pedimos aos nossos internautas que nos enviassem questões. Estamos muito intrigados com isto. Recebemos a questão de Celxi, que pergunta o que é que a motiva.
O que me motiva, isso é uma questão muito ampla. Creio que sou motivada por objetivos. Naveguei pelo mundo, foi a minha carreira. Eu nunca pensei que iria parar por um segundo. Pensei que ia navegar pelo mundo até aos 80 anos, mas quando me deparei com isto, pareceu-me ser o maior desafio que já tinha visto. A economia global não resultou e não podia tirar da cabeça o facto de nunca ter pensado nisso antes. Então, creio que o que me motiva é fazer a diferença, algo positivo. É um objetivo. Por isso, podermos juntar tudo isso é o desafio ideal. Desistir é uma opção? Desistir nunca foi uma opção para mim. Não quando existe algo tão importante. Sabemos que o modo como a nossa economia funciona hoje não pode continuar a longo prazo, baseada em recursos finitos num sistema linear. Linear é uma linha reta, com um fim. Temos de mudar o modo como a nossa economia funciona. Quais são os obstáculos? É uma mudança de nível de sistemas. Trabalhamos com muitas empresas em torno dos princípios da economia circular e este não é apenas um desafio de concepção. Esse é um elemento. É toda uma mudança de nível de sistemas em toda a empresa. Por isso é a concepção, o marketing, a inovação. É olhar para o departamento financeiro. Por isso, não, nenhuma parte da empresa fica de fora. É, portanto, 100% positivo, não há aspectos negativos. Não podemos dizer isso. Um dos desafios é que se trata de uma mudança de sistemas. Toca todas as partes da economia, por isso é muito difícil saber por onde começar. Se é na empresa, na Comissão Europeia, se quisermos olhar para a legislação, onde começar? Estamos a falar em mudar todos os níveis da economia. É um desafio enorme. O maior aspecto negativo é não podermos resolver apenas uma parte. Não existe uma pequena parte por onde possamos começar. Mencionou a Comissão Europeia, que recentemente fez uma proposta em termos de economia circular, baseada na reciclagem e na proibição de aterros sanitários. O que pensa disso? Creio que um dos elementos mais interessantes do trabalho da Comissão Europeia em relação à economia circular é o facto de pegarmos, por exemplo, na diretiva sobre a concepção ecológica, que está muito focada no consumo de energia e da fabricação dos produtos, e dizer como é que podemos fazer isso evoluir. Olhar para os produtos, a reciclagem, claro. Mas isso reside no facto de que os produtos são projetados para serem reciclados. Por isso é criar uma maior abertura, olhar para todo o sistema e não só para o elemento da energia. Será que vai suficientemente longe? O suficiente seria termos uma economia circular na sua totalidade, e isso leva tempo. Estamos a fazer estudos. Há muita coisa a acontecer no espaço da economia circular. No entanto, ainda estão no início. Estamos a aprender e ainda não temos todas as respostas. Vamos aprender a levar isto o mais longe possível, mas estamos ainda no início nesta fase. E qual é o cronograma? Existe algum? Tem de ser o mais breve possível. Temos metas em cada um dos nossos programas e com as empresas com que trabalhamos. Como objetivo global, quando é que a economia poderá ser 100% circular, isso nunca acontecerá, pois teremos sempre desordem, desperdício de materiais. Mas estamos a mudar de direção. Recordo-me de quando era criança. Tinha 4 anos e navegava. A vela era a maior sensação de liberdade que poderia imaginar e então decidi que um dia eu iria navegar pelo mundo. Não sabia como ou quando é que isso iria acontecer, mas sabia que me iria esforçar ao máximo para atingir esse objetivo. E aconteceu. Senti algo semelhante em relação à economia circular. É algo por que podemos ansiar. Não será já amanhã, ou em 10 ou 20 anos, mas dá-nos um rumo no sentido de um objetivo maior. É capaz de viver a vida de acordo com esses princípios? É possível? Quando me apercebi de que os recursos são finitos, perguntei-me se conseguia mudar tudo na minha vida da melhor maneira possível, de modo a ter um estilo de vida que pudesse continuar a longo prazo. Não podia. Há muitas coisas que podemos fazer, mas o sistema em que vivemos não funciona a longo prazo. Por isso, preocupa-me um cenário maior. Quando navegamos, administramos a energia e tudo o que temos no barco, mas estamos inseridos neste grande sistema meteorológico. Por isso, estamos sempre a olhar para um cenário maior. Para mim, a economia circular é o grande cenário e isso é fascinante. A adrenalina que tinha a velejar é comparável com aquela que tem com o que faz agora? Há muita adrenalina nos dois mundos. Como comparar a adrenalina? Quando navegamos pelo mundo, existe muita adrenalina, receamos pela nossa vida, mas em última análise, não interessa.
Se tudo correr mal, és apenas tu, a tua família, as implicações na tua família e amigos, mas em última análise és apenas tu e não importa se estás a fazê-lo por ti, porque é esse o teu objetivo. Isto não é para mim, é algo muito maior. É uma mudança massiva para todos avançarmos. Se há uma razão para a adrenalina ser maior nisto, é porque isto importa. A nossa economia global é importante. Recebemos uma questão da Tai Tusen que pergunta qual era o seu maior medo enquanto velejadora. E eu acrescento, qual é o seu maior medo agora? O meu maior medo era falhar, o meu maior medo agora é falhar. Então, simplesmente não há possibilidade disto falhar. Isto é a coisa mais importante que já alguma vez fiz, sem dúvida. Está a tentar inspirar as novas gerações, pois são elas que vão levar isto por diante, viver a vida com este modelo. As novas gerações estão dispostas a inovar? Conseguem perceber isto melhor, por exemplo, do que os empresários? Os jovens adoram. Temos trabalhado em educação aqui no Reino Unido. Agora trabalhamos globalmente, como se tivéssemos construído isto desde o início da fundação. Tivemos histórias maravilhosas. Houve um aluno britânico de 18 anos que estava a estudar com o professor de Design e Tecnologia a economia circular e vieram trabalhar na fundação. Disse que aos 16 anos ele adorava a disciplina, mas não conseguia pensar em nada que gostasse de projetar. Depois já dizia que gostaria de refazer tudo o que via. Ele descobriu um mundo de oportunidades e continuamos a ver isso várias vezes. Inovação significa uma certa quantidade de aventura e muitas vezes ouvimos que os jovens perderam o espírito de aventura. Qual é a sua opinião? Penso que a vida é a viagem, não o destino. Há uma grande verdade na palavra aventura, naquilo que estamos a fazer com a economia circular. Trata-se de inovação, criatividade, a mudança total do nível de sistemas. É algo maravilhoso que devemos desejar. Os olhos dos alunos e dos empresários iluminam-se. O reconhecimento que alcançou na vela permite-lhe fazer isto. Aprecia o estatuto de celebridade? Nunca apreciei ser famosa ou celebridade. Sempre apreciei muito o apoio. O carinho quando se regressa à casa depois de uma volta ao mundo é maravilhoso. Não colocaria isso na caixa da fama e da celebridade, mas na caixa do carinho humano, pois é extraordinário. Mas esses momentos não são a vida real. Há vida real aí fora. É assim que eu lido com isso. Se tivesse de escolher um dos momentos altos da sua carreira, quer seja na vela ou agora trabalhando com a economia circular, qual seria? E qual o momento baixo? O momento alto, penso que está sempre por vir, ainda não aconteceu. Penso que é importante termos algo na vida que nos faça avançar. É engraçado, fizeram-me exatamente essa pergunta quando cheguei à meta, quando voltei da segunda volta ao mundo, quando bati o recorde. É o melhor momento da sua vida? Eu respondi, ainda estará para vir, mas não é mau. O mais baixo? Houve muitos. Houve momentos baixos na vida, quando não conseguia financiamento para a fundação. Quando nos estabelecemos, não sabia o que a fundação iria fazer, nem tínhamos chegado à economia circular. Podíamos ver esse grande desafio e não sabíamos qual seria a solução. Foi um momento baixo. Outro momento baixo, quase morrer no Oceano Antártico. Mas quase que há menos frustração em morrer no oceano, pois acontece assim. Num minuto, estás à beira da morte e no outro ainda estás vivo e quase que passou. Isto foi diferente, uma verdadeira viagem. Gostaria de terminar com uma questão de Mohamed Uba, que pergunta qual é o segredo do seu sucesso. E creio que ele não quer que morra em breve, mas pergunta como gostaria de ser recordada. Qual é o segredo do sucesso? Do seu sucesso. O meu sucesso? Determinação. O que a faz ser determinada? Não tenho ideia, mas sempre fui determinada. Sou seletivamente competitiva e determinada. Mas há certas coisas em que eu simplesmente bloqueio, como com a volta ao mundo. Fiz de tudo para que acontecesse, desde poupar o dinheiro para jantar na escola, quando eu era pequena, pois não tinha mesada. Fui economizando para um barco, para fazer e velejar pela Grã-Bretanha, e foi tudo uma viagem, mas estava focada nesse objetivo, então diria determinação. E como gostaria de ser relembrada, por ser uma boa pessoa. Ellen MacArthur, many thanks for being with us on the Global Conversation. Thank you very much.